A CPP da Câmara Municipal, do caso do vereador Valtão, ouve amanhã as testemunhas dele. Na semana passada foram as testemunhas da acusação. E na semana passada, a reunião foi reservada. Ninguém de fora pôde participar, nem a imprensa. E aqui uma preocupação. Eu li uma entrevista aí do presidente da CPP, o jovem vereador Felipe Sociai, que disse que o fato de não ter permitido a presença da imprensa foi para garantir uma segurança jurídica. Não pode fazer assim. Ao que eu sei, o jovem vereador Felipe Sociai é acadêmico de Direito. E é preciso que a gente diga que a esperança da comunidade está nos novos vereadores. Eles representam a renovação, não apenas na idade. É preciso que confirme a expectativa da renovação dos costumes, das posturas na Câmara Municipal. Essa CPP tem que ser pública. O caso é muito sério, é muito grave. Trata-se de um vereador que confessou ser corrupto, que confessou ser desonesto, que confessou ter traído a confiança da população. Confessou ter recebido 15 mil reais a título de gratificação. Que gratificação é essa que um relator de uma CPI recebe da empresa que está sendo investigada? Não. A sociedade não pode ser frustrada na esperança que deposita nos novos vereadores. E o vereador Felipe Sociai é um dos novos, é vice-presidente da Câmara, está presidindo agora uma comissão muito importante, a Comissão Parlamentar Processante, porque é preciso passar a limpo essa corrupção que começa no município, continua no estado e aflora no governo federal. Mas se a sociedade não fizer a sua parte, se a sociedade não fizer a parte que lhe compete aqui no começo de tudo, porque o Brasil começa aonde nós moramos. O Brasil não começa em Brasília, o Brasil começa em Ponta Grossa. O Brasil começa na nossa casa. E nós tivemos aqui a 100 quilômetros a maior investigação da roubalheira do dinheiro público no Brasil. E olha, nós estamos aqui a 100 quilômetros. E será que toda a operação da Lava Jato não serviu para nós aqui em Ponta Grossa? Para que os nossos homens públicos aprendam a ter vergonha na cara? Vereadores, prefeito, prefeita, secretários municipais, deputados, a classe política, de um modo geral, e os empresários. Eu sempre disse que era preciso investigar além dos corruptos, os corruptores. E aqui nós temos o agente ativo da corrupção, que é a Cidatec, e o agente passivo, que é o vereador Walter José de Souza, o Valtão, na intermediação de um outro ex-vereador, o João Carlos Barbeiro, né? O Barbeiro, nesse meio, e ele deve depor, se não vai depor amanhã, vai depor a semana que vem, ele está arrolado como testemunha do Valtão. Esse cidadão participava de uma casa de show aí, era até nem lembro o nome, mas tinha o nome dele. Aí fechou tal, aí foi secretário de assistência social do Joselito Canto. Depois foi vereador na secretaria, armou a estrutura da campanha, ganhou a eleição. Então foi vereador no tempo do Péricles. Depois voltou a ser secretário do Pedro Vosgrau, secretário de comunicação. Mas o interessante é que ele tinha um programa de televisão lá em Curitiba que terminava 1h da tarde, depois que ele vinha para a prefeitura.
Ficou pouco tempo, não sei se chegou a ficar 6 meses, mas houve a tolerância do prefeito, que não poderia ter havido, né? Então ficou tratando a função pública aqui desse jeito. Depois foi secretário da Cida Borghetti, secretário de esportes. Nesse meio tempo ocupou um cargo na Casa Civil da Presidência da República no segundo governo da Dilma Rousseff, assessorando a então chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Olha por onde esse cidadão passou. E vem ser pego agora, intermediando negociata. Que vergonha! Agora há de perguntar, e por onde ele andou? O que é que ele fez? Porque esse caso não recomenda a postura de uma pessoa decente, de caráter honrada. Foi servir o governo do PT, o governo da maior corrupção, bandalheira nesse país. E foi pego aqui em Ponta Grossa, foi pego aonde começa o Brasil. Então, o apelo que se faz ao jovem vereador Felipe Josias é que pelo menos para a imprensa seja aberto. E qual é o problema de ter as pessoas lá assistindo? Claro, reservado o distanciamento, então cabe lá no plenário 50 pessoas, 40 pessoas, que essas 40 possam assistir. É do interesse público que está se debatendo aqui. A comissão não pode se reunir de forma reservada. Esse assunto não é particular. O vereador que cometeu o crime de receber o dinheiro, ele precisa ser exposto para a sociedade. Quem deu o dinheiro também precisa ser exposto para saber se ele vai confirmar ou vai negar a declaração do Valtão. Então, a sociedade que tem sido tão judiada, a prefeita já decepcionou a sociedade, impondo sacrifícios, deixando mais de 1.000 funcionários sem receber salário. Ela criou as condições para estabelecer essa grave crise na VCG, que não está podendo pagar os funcionários. Ela mandou a VCG parar de trabalhar. Ela é responsável por tudo isso, sim. Então, os jovens vereadores, os novos vereadores, que correspondam à expectativa de se estabelecer a seriedade, que a coisa pública seja sagrada, e que os novos vereadores se credenciem como a nova geração dos políticos. Vamos eliminar de modo geral os velhos políticos, mas que a renovação não se dê apenas na idade, se dê principalmente nos valores, no procedimento, nas ações em favor do interesse público. Não há que se proteger o Valtão. Já disse e vou repetir: se o Valtão tivesse um mínimo ainda de vergonha na cara, lhe restasse um mínimo de caráter, não precisava estar acontecendo tudo isso. Ele deveria se apresentar e reconhecer que errou. Ele, repetir, falo de novo aqui, o que o Roberto Jefferson fez em Brasília. E o Roberto Jefferson fez a maior delação premiada que pode existir na história. Muito mais importante do que todas as delações da Lava Jato, que conseguiram recuperar cerca de 4, 5 bilhões de reais para o Brasil. Porque ele nos livrou de ter como presidente da República aquele criminoso guerrilheiro chamado José Dirceu de Oliveira. O Zé Dirceu seria o candidato do Lula e ganharia a eleição. Graças ao Roberto Jefferson, aquele cidadão foi parar na cadeia. O Roberto Jefferson confessou que errou e pagou a sua pena. Foi para a cadeia, porque o Supremo dividido criou coro do Roberto Jefferson de ter dito o que disse do governo do Lula. Mas ele prestou um serviço ao Brasil e hoje ele é procurado para dar entrevistas e anda na rua e as pessoas o respeitam porque ele fez uso da dignidade que lhe restava, muito diferente do que está fazendo esse vereador aí, o José, o Valtão aí, né? Então, mas que renuncie e que diga por que está renunciando, confesse que errou, peça desculpas à sociedade e diga: mas não fui só eu, não.
não fui só eu, e conte quem mais recebeu dinheiro, que conte quem o introduziu no mundo da velhacaria, no mundo do crime, da desonra da sociedade lá na Câmara Municipal, e que tenha coragem de dizer se por acaso ele já está como professor, se já incluiu alguém também. Se tivesse esse mínimo de dignidade, a CPP já nem teria funcionado. Então é preciso que a gente fale essas coisas, é preciso que a gente grite, que a sociedade deposita as suas esperanças nos novos vereadores, que merecem responder pela renovação não apenas nos nomes e nas idades, mas principalmente nas ações e nos procedimentos. Assim, pois, a reunião de amanhã, que pelo menos tenha a presença da imprensa, mas o desejável é que as pessoas, se é número de 30, 40, que possam participar, porque o interesse é público.